Olá, turminha do quarto ano. Eu sou a professora Giovana Rocha e nós vamos ter aula agora de geografia, certo? Nós vamos continuar estudando as regiões. A região que nós vamos estudar hoje é a região centro-oeste, certo? Vamos lá. Os estados da região centro-oeste, nós temos o mapa e temos aqui. Os estados são Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o Distrito Federal. Então, esses são os estados que compõem a região centro-oeste. Relevos da região centro-oeste. Olha, o que vocês podem observar nessa imagem? O relevo, ele é formado por planícies, planaltos, das quais se destaca a planície do Pantanal, a maior área alagável do mundo. Então, vocês podem observar aí uma foto que mostra o relevo da região centro-oeste, certo? Agora, nós vamos falar sobre a hidrografia da região centro-oeste. Olha só que foto linda, né? Vamos lá. Na hidrografia, o destaque é o Rio Paraguai, que nasce na Chapada dos Perecis, no Mato Grosso, atravessa o estado do Mato Grosso do Sul e deságua no Rio Paraná, com uma extensão de 2.621 quilômetros. Outros rios importantes são o Paraná, o Corumbá, o Paranaíba e o Araguaia. Se vocês observarem essa imagem, né, ela é muito bonita. Vamos continuando. Clima da região centro-oeste. Nós temos aqui o mapa que mostra, certo? O clima predominante da região é o tropical, que apresenta duas estações diferentes. O verão é a estação chuvosa e o inverno é mais seco. Então, nós podemos observar aqui um pouco, certo, do mapa que mostra o clima da região centro-oeste. Vegetação da região centro-oeste. Nós temos também um mapa, certo, que mostra, lembra que a tia já ensinou a legenda, para você fazer a leitura do mapa, você tem que usar a legenda. O cerrado é a vegetação predominante na região centro-oeste. Caracteriza-se por apresentar troncos retorcidos, certo? Casacas grossas e raízes longas, adaptadas à procura de água no subsolo. Então, a vegetação predominante é o cerrado, tá certo? Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a região sudeste, mas antes da gente passar para a região sudeste, nós vamos até o nosso livro digital, certo? Na página 201. Na página 201, nós vamos ter algumas informações e também uma atividade. Tia, mas a explicação sobre a região centro-oeste foi só aquele slide? Não, a tia Giovana colocou aquele slide, porém, na página 200, se você voltar um pouquinho, você vai encontrar muitas informações, certo? Sobre a região. O que você vai fazer? Você vai fazer a leitura. A tia colocou o slide resumido para que vocês possam compreender. Então, você faz a leitura da página 200 e continua na 201. Vamos acompanhar aqui a 201. Características humanas, sociais e culturais. A população da região centro-oeste é de aproximadamente 16 milhões de habitantes. Muita gente. A menor entre as regiões brasileiras. Sua população é formada pela mistura de africanos, indígenas e europeus. Entre os tipos humanos característicos, destacam-se o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro de Goiás, os garimpeiros e a influência no Distrito Federal da população da região, vamos lá subir mais um pouquinho, da região sul, como paranaenses e gaúchos e de nordestinos que se deslocaram para a região para servir de mão de obra na construção de Brasília. A presença dos indígenas é marcante na região,
porque nela habitam várias tribos localizadas em parques indígenas, como a do Xingu, e em reservas indígenas, como a dos Chavante. No estado de Goiás está a maior comunidade quilombola do Brasil, a dos Calunga, que abrange áreas dos municípios de Monte Alegre, Teresina e Cavalcante. Continuando, vamos lá. No que se refere aos indicadores sociais, os melhores resultados são o Distrito Federal. Vocês lembram, né, que a gente já estudou sobre o Distrito Federal, estudamos sobre a sua construção, sobre a sua formação, nós já estudamos bastante. A cultura do Centro-Oeste é bem diversificada, pois recebeu influência principalmente, olha, dos indígenas, dos sulistas, são paranaenses e gaúchos, paulistas, mineiros, paraguaios e bolivianos. Entre as principais manifestações culturais estão a cavalhada e o cururu, certo? Nessa sessão, com a lupa na mão, vai pedir para que vocês façam uma pesquisa e registrem em seu caderno características do Pantanal Mato-Grossense. Tia, mas quando a senhora explicou a região Centro-Oeste, ela ficou um pouco vaga. O que é que eu posso fazer para me aprofundar? Você pode fazer uma pesquisa, observar imagens dos estados, certo? Porque nós estamos estudando as 5 regiões de uma forma bem resumida. Então, aqui pede para que vocês façam, essa é a atividade, certo? Pede para que vocês façam sobre uma pesquisa sobre o Pantanal Mato-Grossense. Época em que ocorrem as cheias, aí você vai copiar lá no seu caderno, igual vocês já estão acostumados. Item A, época que ocorrem as cheias. B, período em que ocorre a seca. C, principais animais da região. D, como ocorre o transporte do gado durante as cheias. E algumas imagens interessantes, certo? Essa pesquisa aqui vocês irão fazer, registrar as respostas no caderno, certo? Sobre a região Centro-Oeste. Lembrando, fiquei em dúvida de alguma coisa, volta, faz a leitura, pede a mamãe para reler com vocês, porque aí você vai conseguir, certo? E faz essa pesquisa aqui, registrando as respostas no caderno. Agora nós vamos passar lá para a região Sudeste. Vamos voltar lá na região Sudeste para que a gente possa falar um pouco sobre ela. Vamos lá dar continuidade à região Sudeste. Mesma coisa, região Sudeste, nós temos o mapa, certo? Os estados da região Sudeste são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Olha aqui o mapa da região Sudeste. Continuando, certo? O relevo. Mais uma vez nós temos um mapa que diz o seguinte: o relevo da região Sudeste é formado basicamente por planaltos. Entre os principais planaltos destaca-se o Atlântico, no qual aparecem muitas serras, como a da Mantiqueira, do Espinhaço e entre outras. Temos um mapa. Tia, eu quero ver esse mapa com mais calma. Coloca lá, faz uma pesquisa lá no Google que você vai encontrar esse mesmo mapa que está aqui, que mostra um pouco do relevo da região Sudeste. Continuando. A hidrografia. Olha que foto linda, né? A gente pode observar. Vamos ver o que é que tem falando sobre a hidrografia. No que se refere à hidrografia, destaque-se o Paraná, formado pela junção dos rios Paranaíba e o Rio Grande, entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então, sempre que nós estamos falando em hidrografia, certo? Estamos falando de conjuntos de água. Muito bem. Clima. O clima da região Sudeste. Será que o clima da região Sudeste é o mesmo da região Centro-Oeste? Vamos lá. Temos o mapa, temos a legenda e vamos ver aqui o que é que fala sobre o clima. O clima predominante na região Sudeste é o próprio tropical de altitude.
Caracterizado por temperaturas médias de 18 graus Celsius e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com média de 1.500 milímetros anuais. No norte de Minas Gerais, na região do Vale Jequitinhonha, o clima atuante é o tropical semiárido. Então, vocês lembram qual era o clima da região centro-oeste? Será que era o mesmo? Será que era diferente? Qual a diferença entre esses climas? Nós vamos ter a oportunidade de estudar isso um pouco mais quando nós formos estudar bem a fundo, tá certo? Vegetação da região sudeste. Observem a imagem e vamos ver o que fala sobre. A Mata Atlântica é prevalecente da região sudeste. Apesar de ter sofrido intenso desmatamento, ela possui árvores altas, olha só, árvores bem altas, certo? Que se adaptam à intensa umidade. No norte de Minas Gerais, devido à atuação do clima tropical semiárido, prevalece a caatinga. E no sul de São Paulo aparece a araucária. Certo? Isso nós estamos falando um pouco sobre a região sudeste. Agora nós vamos voltar lá para o nosso livro, lá na página 203 e vamos ver, certo? Mais algumas características humanas e sociais. Página 203. Vamos lá, chegar pronto. Características humanas, sociais e culturais, certo? O que a gente pode falar de características humanas na região sudeste? A região sudeste apresenta o maior número de habitantes das 5 regiões brasileiras, com aproximadamente 87 milhões de habitantes. Assim, como nas demais regiões brasileiras, a população do Sudeste foi formada pela mistura de muitos povos, como indígenas, europeus e africanos. Nós sempre que falamos sobre a população brasileira, a tia Giovana vem sempre explicando que todas as regiões temos misturas, não há uma só raça. Indígenas, europeus, africanos, isso vocês também já estudaram, certo? Quando nós estudamos as raças. Vamos dar continuidade aqui na nossa página 203. Comunidades remanescentes de quilombolas estão localizadas no Rio de Janeiro, na comunidade Campinho da Independência, em São Paulo, no Quilombo Cafundó e Ivaporanduva, em Minas Gerais, no município de Alcântara. Tia, mas tem umas palavras assim tão complicadas? É assim mesmo. Nós sabemos que a nossa língua portuguesa, nós temos palavras que descendem dos indígenas, dos africanos. Então, a gente tem que se apropriar e conhecer, mesmo que a gente tenha dificuldade, como vocês dizem. Tia, eu não consigo pronunciar. A gente vai devagarzinho, igual a tia está fazendo para conseguir. Continuando, vamos falar sobre aspectos sociais da região sudeste. Apresenta bons índices de desenvolvimento humano, tanto na saúde quanto na renda. Quanto às manifestações culturais, a região sudeste recebeu influência dos indígenas, mais uma vez, dos africanos, mais uma vez, dos asiáticos, dos europeus. E entre as manifestações culturais destacam-se o carnaval, o ticumbi e os pratos típicos, certo? Nós temos também aqui uma atividade para fazer sobre a região sudeste. Na região centro-oeste tinha uma e agora também nós temos aqui uma atividade sobre a região sudeste. Sobre a região sudeste, leia as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Tia Giovana, onde é que eu posso encontrar essas perguntas, essas respostas, essas dúvidas? No livro. Volta à leitura, faz uma leitura com calma. Se tiver dúvida, tia Giovana, eu não entendi. O que fala aqui sobre o relevo? Eu explico novamente, mais detalhado para cada um.
Qualquer dúvida pode perguntar. Sei que parece meio complexo, mas é assim. Vocês estão crescendo, como eu sempre digo, vocês estão crescendo, o nível também vai crescendo e precisa ler. Não entendeu? Volta à leitura, faz novamente, pergunta: mamãe, o que é isso? Eu quero ver o relevo, eu quero ver a hidrografia. Parece complicado, mas na realidade não é. É só você ler com calma que você consegue. Vamos lá, sobre a região sudeste, você vai marcar V ou F. O clima predominante é o tropical de altitude. Se o clima predominante do sudeste for o tropical de altitude, marca V. Se não, marca F. O clima equatorial também atua na região V ou F. Vamos continuando. A Mata Atlântica é a principal formação vegetal. Próxima. Devido à ação do ser humano, a Mata Atlântica continua preservada. Você registra as informações. Agora, você vai corrigir as informações que são falsas. As que você marcou que forem falsas, você vai reescrever. Lembrando, reescrever é o quê? Copiar, escrever novamente ela neste espaço, corrigindo os erros, tá certo? Não pode copiar do jeito que está lá. Você vai reescrever ela, tornando as alternativas falsas em alternativas verdadeiras. Certo? Nós vamos finalizar essa aula. Eu sei que aparentemente, como nós estudamos as outras duas regiões, vocês disseram: tia, mas é muita coisa, é muita informação. É assim mesmo. Tenham calma. Eu procurei simplificar, fazer os slides mais resumidos, mas eu volto a dizer, sinaliza lá. Não entendi, pede ajuda, que eu estarei disposta a ajudar vocês. Na próxima aula a gente faz a correção e estuda a última região que falta para a gente poder fazer esse resumo, tá bom? Então, até a próxima aula.